Fala galera, bom, hoje vamos falar sobre um assunto muito atual. Embora seja uma briga antiga, ele sempre se torna atual aí com o passar do tempo. Nós vamos falar sobre desigualdade social. Bom, como a igreja deve agir, ou como os cristãos devem agir com esse tema, com esse problema que nós temos no mundo. Bom, é um tema e um assunto carregado politicamente dizendo, e eu não quero trazer a conversa para esse lado, para esse viés político, não é essa a minha ideia. A minha ideia é a gente conseguir refletir e entender um pouco mais sobre o papel da igreja e dos cristãos para com esse assunto. Essa é a ideia desse vídeo hoje. Bom, o primeiro passo é entendermos que de fato esse problema existe. Não podemos tapar o sol com a peneira e falar que não existe. Não, o problema existe em todo mundo. E ele existe independente do viés ideológico político. Se o país ou o estado é mais de direita, centro ou esquerda. Ele sempre vai existir independente da ideologia política. E por que ele sempre vai existir? Justamente porque quando o pecado entra no mundo, o homem perde o senso de justiça e ele se torna corruptível, ou seja, ele se torna corrupto. Então ele perde esse senso de justiça e se torna corrupto. E aí isso independente do viés ideológico político. Isso é um mal que entrou na humanidade. E isso só vai mudar quando formos transformados e deixarmos de ser homens corruptíveis para seres incorruptíveis, assim como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 15, 53. Cristo vai nos transformar. E até lá, até a volta de Cristo, isso sempre vai existir. Então, essa desigualdade social, independente do espectro político que nós apoiamos, que nós defendemos, ela sempre vai existir. E qual é o papel da igreja dentro disso? Bom, ao longo da história, nós vamos ver que a igreja ela foi protagonista em ajudar os mais necessitados. A Bíblia sempre nos ensinou, sempre nos instruiu a cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, daquelas pessoas que não tinham autonomia para se sustentar, para viver de forma digna, com seus próprios recursos. Então ela sempre nos ensinou, sempre nos apoiou a ajudar essas pessoas, a acolher essas pessoas. E nós vamos ver isso ao longo da história. Quando o Império Romano se estabelece, a igreja vai contra todas as suas ideias, vai contra todas as suas convenções. E engraçado, eles tinham uma ideia de que o desejo deles era só de ter filhos homens. Isso era honroso na época. E aí o que aconteceu com as filhas, mulheres, com as meninas? Em muitos casos eram abandonadas, eram deixadas para morrer. E o que a igreja fazia? A igreja acolhia essas crianças. A igreja tomava para si essas crianças. A mesma coisa aconteceu com as viúvas. Quando seus maridos morriam em guerras, o que acontecia? Elas morriam de fome porque não tinham como se sustentar. Quando não se tornavam prostitutas. E o que a igreja fazia com essas mulheres? Acolhia. Nós vamos ver isso claramente em Atos 6. Então o papel da igreja sempre foi esse, acolher, ajudar. E aí nós não vemos uma reivindicação da igreja para com o Estado, para com o governo.
antes de fazer isso, ela faz o quê? Ela ajuda, ela toma uma ação, ela cata as pessoas, ela pega essas pessoas e acolhe para si. E aí o que esperar do governo? Nós não precisamos e não devemos esperar nada do governo, nada do Estado. Ah, mas como assim, Felipe? Não, nós não devemos esperar nada. Isso não significa que ele não deva fazer algo, que ele não tenha que fazer algo. Nós pagamos nossos impostos, nossos tributos, e com isso a ideia era com que ele diminuísse essa desigualdade. Mas nós, como cristãos, temos que entender que a instituição governo, Estado, ela não é cristã. Então, consequentemente, ela não obedece os mandamentos de Cristo. Então, ela é uma instituição corrompida, corrupta. Então, o que nós devemos esperar de alguém que não segue os mandamentos de Cristo? Senão roubo, senão corrupção. Nós não devemos esperar absolutamente nada do governo, mas nós temos que fazer o nosso papel, nós temos que auxiliar, temos que ajudar, temos que acolher essas pessoas. Não temos que brigar com o Estado, brigar com o governo, brigar com alguém que não obedece os mandamentos de Cristo. Nós não esperamos o melhor do governo, o melhor do Estado, mas nós fazemos aquilo que fomos ensinados a fazer. E com isso, eu não quero dizer que o trabalho social, o acolhimento, ele se torna a principal ou o principal objetivo da igreja. Não é esse o principal objetivo da igreja. O que eu estou querendo dizer é que, como cristãos e como conhecedores dos mandamentos de Cristo, nós devemos fazer isso, nós devemos acolher, nós devemos ajudar por amor, amor ao próximo, amor a Cristo. Mas isso não significa que é o papel principal da igreja, tá? Não quero nem entrar nesse mérito, mas o que eu quero deixar claro é que esse não é o papel principal e fundamental da igreja. O papel da igreja é levar a Cristo, levar Cristo às pessoas para que essas pessoas sejam salvas. Esse é o principal papel da igreja e dos cristãos. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós não devemos esperar nada do Estado, de alguém que não ama a Cristo, de alguém que não conhece a Cristo. Nós, como cristãos que conhecemos a Cristo, a nossa esperança ela não está no Estado, ela não está no governo. A nossa esperança está em Cristo, exclusivamente em Cristo. Então esse é o papel nosso como cristãos e como igreja de Cristo. Lá em Salmos 62:5 vai dizer: descanse somente no Senhor, ó minha alma, dele vem a minha esperança. E a nossa esperança está exclusivamente em Cristo, em mais ninguém. Bom, é sobre isso que eu queria tratar aqui com vocês, falar. Espero que vocês tenham entendido. É lógico que é um bate-papo muito rápido para um assunto muito abrangente, mas espero que vocês tenham entendido, gostado. Deixe seus comentários, vamos trocar algumas informações, algumas ideias. Não esqueçam de ativar o sininho, deixar seu like lá no vídeo e divulgar nossos vídeos, nossa página, para os demais, para os seus amigos, para os seus colegas, para que possam ouvir também aquilo que nós estamos divulgando aí e aprendendo juntos. Até a próxima!